Entremos então no momento da palavra, na reunião do cordão. E agora, momento da palavra, na reunião do cordão. Tema de hoje: a murmuração e suas consequências. Eu não murmuro, pastor. De vez em quando eu quero só desabafar com alguém os meus problemas. Fico meio chateado com algumas coisas, claro. Afinal, a gente é de carne e osso. Pô, né, pastor? É difícil aceitar as coisas assim, como Deus quer. Afinal, o Pai Nosso que eu conheço é diferente. Seja feita a minha vontade, Senhor, assim na terra como no céu. A minha vontade. O pão meu. Não vem com essa história de pão nosso. É meu pão. Eu dou para quem eu quero. Perdoa as minhas, não as nossas ofensas. É tudo eu, Senhor. Amém, Senhor? E Deus diz para você: não amém, meu irmão. Não amém, minha irmã. Não. Porque a murmuração, irmãos, é a pior coisa que o ser humano pode fazer contra a palavra de Deus. E o que vai ser dito aqui essa noite é um segredo espiritual, onde você nunca mais vai murmurar. A minha oração, eu rogo a Deus aqui essa noite, para que essa palavra entre no teu espírito como uma flecha, como uma lança, e transforme totalmente a tua mente, para que através das circunstâncias, das provações, você se porte como um cristão. Você vai entender a diferença entre participar das tuas aflições junto aos irmãos, para que nós entremos juntos em concordância, orando uns pelos outros, conforme a palavra nos orienta. Por isso que Deus quer que a gente seja igreja, por isso que Deus não quer que a gente ande só, não apenas na conjugalidade, essa palavra é dita, não é bom que o homem viva só, mas absolutamente, de maneira alguma, Ele quer que a gente passe por essa existência só. Ele quer que nós desfrutemos desse tempo, dessa vida terrestre, terrena, antes da vida eterna, para que nós possamos arrecadar, arrebanhar, juntar mais almas para serem salvas e termos o convívio eterno junto a Jesus Cristo. Esse é o propósito da salvação, como uma família, conforme eu preguei na ministração passada. Eu quero ler Filipenses, capítulo 2, versos 14 e 15. Fazei todas as coisas sem murmurações nem contendas, sem queixas nem discussões, para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Aqui Paulo fala ao povo de Filipos que a igreja ela tem que ter um diferencial diante das adversidades, para que nós nos tornemos referência no modo comportamental do homem na existência humana. O Evangelho tem por base esse amor que nos instrui, que nos acolhe, que nos restaura, que nos transforma, que nos fortifica, que através da graça de Deus nos dá condição de suportar tudo aquilo que Deus permite que nós passemos. Por isso que quando Paulo se queixou para Deus que ele havia sido esbofeteado por Satanás, Deus falou claramente com ele: a minha graça te basta. Tu não precisa mais do que a minha graça para advogar a tua causa. Portanto, a murmuração ela carrega o significado de produzir um som baixo, breve, um sussurrar, um significado aparentemente inocente, mas geralmente a produção de se cochichar para si mesmo, carregado de negatividade, traz uma reclamação, uma insatisfação sobre alguém ou sobre algo. Isso é murmuração. Isso no mundo espiritual é como um grito, é como um berro, é como quando você está sozinho e você está reclamando consigo mesmo: que droga, eu estou passando por essa situação, essa enfermidade que não cura. Olha só que situação, Deus não está vendo? Eu joguei pedra na cruz e você fica remoendo, sozinho ou com mais alguém. O que mais fez com que o povo lá no Egito fosse atormentado naqueles 430 anos em que ficaram cativos? O que mais os aprisionou, o que manteve o cativeiro ainda, foi a murmuração. O que os levou a serem cativos foi o fato deles terem corrompido aquilo que Deus deixou como herança, sua cultura, o cultuar a Deus como o único Senhor de suas vidas. E eles adotaram outras práticas religiosas, mundanas, pagãs. E Deus não foi se agradando. Não foi se agradando a ponto de permitir que Nabucodonosor depois, mais tarde, depois de um cativeiro de 70 anos, voltasse a aprisioná-los. Essa coisa cíclica dessa prisão que não permitia que eles fossem libertos. E veja que Paulo anos depois fala aos Gálatas que foi para a liberdade que Cristo nos libertou na cruz. E o ser humano continua sendo cativo nos seus pensamentos, na sua maneira de interpretar a vida, reclamando, murmurando.
quando na verdade Deus quer que nós nos desabafemos e compartilhemos as nossas aflições. Então, irmãos, não faça como os israelitas fizeram. Eles experimentaram o sobrenatural, o agir de Deus no deserto. Teve comida, teve água, teve de tudo um pouco. Eu quero ler en passant, porque eu não teria tempo de ler tudo. No capítulo 13 você vai entender do 13 em diante. Leia 13 e 14 o livro de Números, onde essa contagem santa que Deus permitiu que aquele povo fosse submetido, que a maioria sucumbiu. E aqui Deus vai começar a falar contigo essa noite. Quando Deus, levando aquele povo até a entrada da terra prometida, escalou 10 homens, cada qual de uma tribo, para que ali fosse representante, o maioral de cada tribo, e fosse visitar aquela terra que emana leite e mel, e trouxesse notícias depois. E todos, à exceção de Caleb e Josué, voltaram de lá murmurando. Enquanto Caleb via coisas boas, é uma terra que emana leite e mel, é uma terra, olha o tamanho desse cacho de uva que eu trouxe de lá, uvas gigantes, maravilhosas, doces, suculentas. Mas eles viram a dificuldade, eles viram os gigantes que habitavam aquela terra, terra que era por herança direito deles. Eles não estavam invadindo, tomando nada que não fosse deles, que Deus já havia dado no passado, mas que por desobediência, por toda aquela retórica nojenta, que todo o ser vivente que se diz ser de Deus, acaba incorrendo como pecado, e o distancia de Deus. Então aqui, nessa fase em que aqueles homens voltam, e Deus já perdendo a paciência com eles, ele fala em Números, no Antigo Testamento, capítulo 14 de Números, versículos 29 e 30 apenas. Neste deserto, vocês que estão aí murmurando, que reclamaram de tudo, cairão os vossos cadáveres, como também todos os de vós foram contados segundo toda a vossa conta, de 20 anos para cima, os que dentre vós contra mim murmurastes. Não entrareis na terra pela qual levantei a minha mão, que vos faria habitar nela, salvo, exceto Caleb, filho de Jefoné, e Josué, filho de Num. Ali em Êxodo 16:8, a resenha continua mesmo. Veja o que diz a palavra. Disse ainda Moisés: o Senhor lhes dará carne para comer, porque aquele povo murmurava muito. Moisés veio me trazer para o deserto para passar fome lá. No Egito tinha do bom e do melhor. Por que você veio trazer a gente para passar dificuldade aqui? E Moisés fala para eles: o Senhor lhes dará carne para comer ao entardecer e pão à vontade pela manhã. Era aquele maná que caía. Porque ele ouviu as suas queixas contra ele. Aí diz Moisés, olha que tremendo isso. Ele e Arão, que estavam ali junto, tentando pastorear aquele povo. Quem somos nós? Vocês não estão reclamando de nós, mas vocês estão reclamando do Senhor. Muitas vezes acontece conosco. Pessoas que a gente sabe que ficam murmurando, reclamando até da gente. Aquele pastor não é bem assim, fica incomodando a gente para assistir esse vídeo, isso e aquilo. O Espírito Santo vem e cagueta para a gente, irmãos. Pensa não. A gente é lavado pelo sangue, a gente está aqui, não está de brincadeira não. A gente está aqui para fazer a obra com a mesma excelência que Deus separou Moisés. E estamos aqui para tomar chicote, as costas estão ficando cada vez mais largas, porque Deus que nos capacita. Mas não é de nós que muitas vezes alguns irmãos reclamam. Não é por nossa causa que alguns irmãos se afastam. Não é por nós que os irmãos se entristecem. É a mesma ingratidão que acontecia para com Deus. E aqui eu digo para vocês, busquem mais esse Deus. E não murmurem, não reclamem, como esse povo fazia. As murmurações diante das tribulações enfrentadas, elas só afastavam cada vez mais o amor de Deus por eles. E Deus, mesmo amando, não os abençoava segundo a vitória que eles almejavam. Por isso que muitas das batalhas que nós enfrentamos, hoje foi pedido oração de batalha aqui, não são vencidas, não porque Deus é mau ou porque Ele faça alguma acepção, mas porque Ele está aguardando um posicionamento previamente já instruído. Ele já nos instruiu antes, como Ele instruiu esse povo naquele tempo. Moisés se desgastou e muito. E naquele deserto sempre tinha algo a reclamar. Veja o que aconteceu em Êxodo 17, versículo 3. Ali naquele mesmo deserto, onde eles foram alimentados com comida, com pão. Tendo, pois, o povo sede de água, o povo murmurou contra Moisés e disse: Moisés, por que tu nos fizeste subir do Egito para matar a sede, a nós e aos nossos filhos e ao nosso gado? E Moisés, direcionado por Deus, a história é longa, eu não quero ler todo o versículo, porque nós tomaremos muito tempo dos irmãos. Vocês vão entender o que aconteceu naquele deserto. Que Deus, apesar de terem duvidado se ele estava ou não no meio daqueles filhos de Israel, mandou Moisés ferir a rocha, e dela saíram águas e o povo bebeu, saciou a sua sede. E várias outras passagens, águas amargas, águas de Mara, que foram transformadas em água potável, e o povo sempre murmurando. E aí Paulo nos apresenta agora
no Novo Testamento, essa palavra que Deus nos traz, como em Filipenses, que eu li no começo, e também na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 10, tão somente o versículo 5 e 10. Mas Deus não se agradou da maior parte deles, por isso foram prostrados no deserto. Olha que triste isso, irmãos. Quando eu li essa palavra, a minha alma chorava por dentro. A gente vê irmãos caminhando conosco hoje. Nós poderíamos estar fazendo coisas muito maiores. Muitas almas carecem do Evangelho. Irmãos que têm chamado, que não se posicionam. Irmãos que vieram, que já disse a eles: irmãos, se não for aqui, que seja em outro lugar, com outros irmãos, cada qual fique na vocação para a qual foi chamado. Não é o Jairo, não é a Denise, não é o Dedé, nem Dodô, nenhum outro irmão que você vai servir, mas é a Deus. O ministério cristão, cordão de 3 dobras, não tem a presunção de querer arrebanhar todo mundo aqui nesse aprisco, absolutamente, porque as ovelhas não são nossas, as ovelhas são de Jesus. Mas ai de mim se não pregar o Evangelho, ai de mim se não ensinar essa verdade, eu vou ser cobrado lá na eternidade, irmãos. Vocês não têm ideia como é sério isso que a gente faz aqui. E quando eu leio isso aqui, mas Deus não se agradou da maioria, é o que acontece hoje. Veja o que fala o versículo 10 de 1 Coríntios 10. E não murmureis, como também alguns deles murmuravam, e pereceram pelo destruidor. Deus permitiu que pragas os alcançassem naquela época, assim como esse Covid-19, para sacudir aquele povo. Os israelitas, depois de espiarem a terra e terem visto gigantes, queriam levantar um capitão e retornar para o Egito. E Deus fez com que aqueles murmuradores perecessem de praga no deserto, exceto 2, Josué e Caleb. A murmuração entristece o coração de Deus. Ela faz com que você não viva as promessas que Ele tem preparado para você. E a coisa é tão mais séria, preste muita atenção, quando o apóstolo Paulo fala aos romanos sobre a pecaminosidade humana, o quão grave isso trouxe para aquele povo de Roma. Romanos capítulo 1, versos 20 e 21. Depois eu vou ler 28 a 32. Versículo 20 e 21. Desde a criação do mundo, os atributos invisíveis de Deus, seu eterno poder e sua natureza divina, têm sido vistos claramente, sendo compreendidos por meio das coisas criadas, de forma que tais homens são indesculpáveis, ou seja, Deus se manifesta na sua criação, não tem desculpa você ignorar isso. Você, seu querido ateu, seu querido à toa, ou até você se diz convertido, mas é Tomé, tem que ver para crer, é com você que Deus está falando. Você é indesculpável, como esse povo de Roma. Porque tendo sido conhecido a Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças. Só murmuraram, só reclamaram. Mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis, e os seus corações insensatos se obscureceram. Agora veja que, no mesmo capítulo 1 de Romanos, versículos 28 a 32, diz a palavra. Como é sério isso, irmãos. Além do mais, visto que desprezaram o conhecimento de Deus, preste atenção, Ele os entregou a uma disposição mental reprovável, um sentimento perverso, para praticarem o que não deviam, para fazerem coisas que não convêm. Aqui estamos falando da igreja do Senhor, crentes que se dizem convertidos, e aqueles que são do mundo, porque a palavra de Deus não faz acepção de pessoas, nem o próprio Deus. E veja que terrível isso. Deus nos entrega a uma disposição mental reprovável. Ele permite que aquela inclinação que a gente tem para determinada coisa que nos reprova diante dele, se potencialize. Ou seja, aquele que está sujo, suje-se mais. Aquele que está limpo, limpe-se mais. E olha como é grave, irmãos, é o texto que nos diz, por isso que eu peço que os irmãos leiam, examinando as Escrituras, acompanhem. Eu insisto, eu rogo que os irmãos assistam ao vídeo lendo. Estão cheios de inveja, homicídio, contenda, rivalidades, engano e malícia. São bisbilhoteiros, murmuradores, caluniadores, inimigos de Deus, insolentes, arrogantes e presunçosos, inventam maneiras de praticar o mal, desobedecem a seus pais, nécios, insensatos, desleais, infiéis nos contratos, sem afeição natural, sem amor pela família, irreconciliáveis, sem misericórdia, os quais, embora conheçam o justo decreto de Deus, sabem o que é certo, de que as pessoas que praticam tais coisas merecem a morte, não somente continuam a praticar essas coisas, mas também aprovam aqueles que as praticam. Irmãos, combatam
esse espírito murmurador. Veja o que a murmuração atrai para si só. Independente de você ser de uma instituição denominacional cristã, independente de você crer ou não servir a Deus, você que reclama de tudo que você passa, como se você tivesse jogado pedra na cruz. Alguns que estão aqui essa noite certamente usam esse adágio popular, que não é bíblico, mas é um provérbio popular. O que eu fiz de mal? Deus não olha para mim. Você vai perceber que é o pecado que você carrega, é o pecado que está na sua alma que não permite você viver as promessas de Deus, porque Ele quer que nós nos separemos para Ele, porque Ele é santo. Simples assim. Quando você entende esse modus operandi de Deus, você vai entender que a única maneira de combater isso, esse espírito, essa natureza, é buscando mais esse Deus, é fazendo o contrário. Portanto, quando você estiver orando a Deus, diante de uma adversidade, como tantos irmãos que nos pedem oração, a oração tem que partir de ti. O que a gente vai fazer aqui é entrar em concordância, porque o que dois ligarem na terra será ligado no céu. A minha oração ela só tem eficácia quando ela está em concordância contigo e com a vontade do Senhor. E segundo o Pai, seja feita a tua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. Que a tua vontade é boa, agradável e perfeita, a minha não se orar como convém. Então quando você entende esse modus operandi, essa situação começa a mudar, o teu coração começa a mudar diante dela através desse sentimento de pacificação, e tu não murmura mais, tu começa a elogiar, enaltecer, exaltar, glorificar, louvar, adorar o Senhor. E tu começa a adorar em espírito, em verdade, não mais necessariamente num culto, nem mesmo numa reunião como essa. Você não se limita a orar. Hoje vai ter culto, eu vou orar. Não, você pode ligar para o irmão, pode estar em comunhão, pode estar em concordância, como tantas vezes a gente faz no meio das aflições. Irmãos queridos, infelizmente poucos, muito poucos que a gente tem para contar hoje, que de fato choram conosco na madrugada quando a gente está aflito. Há pessoas que não entenderam aquilo que eu já entendi. E como é triste, irmãos, a gente ter essa compreensão e ver irmãos não tendo. Porque no passado eu também não tinha essa compreensão. E ninguém veio para mim abrir minha mente. Eu, através dessa busca do Espírito Santo de Deus, nessa liberdade para a qual Ele me libertou, sem cativeiro, sem ter pajé, sem ter padre, sem ter pastor, tão somente na busca da oração, eu tive esse entendimento, essa compreensão. E na obediência, cumprindo o meu tempo dentro daquelas instituições religiosas, onde eu fui capacitado, fui forjado, fui preparado por Deus para poder estar aqui e ministrar para você hoje. Por isso que eu sou grato a Deus por tudo. A gratidão tem que fazer parte desse modus operandi. A gratidão tem que fazer parte desse projeto e não a reclamação. Há muitos irmãos que nos assistem aqui estão reclamando também, que querem sair das suas denominações. Não saiam não, a menos que Deus mande, porque o próprio Senhor tira você, como tirou a gente de lá. Ou pessoas que não conseguem entender que o fato de não estarmos dentro de uma organização onde tem uma sede, onde as pessoas frequentem, sobretudo nesse momento de pandemia que nós estamos ainda respeitando o distanciamento, mas a palavra está sendo ministrada, ela está chegando até você. Da mesma forma que no passado Paulo fazia cartas e chegava por alguém, você está recebendo em tempo real essa ministração. Então, irmãos, Deus sabe o tempo certo para todas as coisas. Medite em Eclesiastes 13, você vai entender que há um tempo determinado. Agora, quando você começa a questionar Deus, botar Deus na parede, mas que negócio é esse? Eu já fiz muito isso. Eu confesso aqui o meu pecado por ignorância, porque era um cego na fé. Por isso que quando você orar, peça para que Deus te dê graça, porque você vai aprender a suportar essa aflição e o fardo não vai ser tão pesado. Mas meditando na palavra e tendo essas experiências, Deus vai levantar irmãos verdadeiros que vão interceder por você na madrugada. Tribulações que só eu, minha esposa e esses poucos irmãos que oram conosco, não oram só por nós, mas oram conosco. Não botamos em outdoor isso. Fazemos oração forte aqui para curar. Não queremos isso. Toda honra e toda glória seja dada a Ele. Mas Deus faz milagre no nosso ministério, sim. E eu sou protagonista disso. Portanto, quando Paulo fala aqui em Romanos 9, 20 e 21, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Tremendo isso. Aquele povo estava murmurando por uma condição semelhante ao povo de Israel. E Deus fala aqui na voz de Paulo, dizendo, mas quem é você, homem, para questionar a Deus? Como o profeta Jeremias falando no capítulo 18, aquela relação do oleiro fazendo vaso, como aquele filme Ghost, para quem assistiu, é tremenda a metáfora do barro sendo feito. Acaso aquilo que é formado pode dizer ao que o formou, por que me fizestes assim? O oleiro não tem direito de fazer do mesmo barro um vaso para fim nobre e outro para fim desonroso? Você pode pegar um vaso com a mesma matéria, botar flores, rosas, ou pode botar esterco dentro. A essência é a mesma, mas com fins diferentes. Assim somos nós, que viemos do mesmo barro, viemos do mesmo pó, mas conforme o nosso posicionamento na presença de Deus. Os fins justificam os meios, justamente a partir do momento que nós nos posicionamos em servir esse Deus.
Primeira carta de Pedro, capítulo 2, versos 1 e 3. Livrem-se, pois, de toda maldade, de toda malícia, de todo engano, de hipocrisia, inveja, e toda espécie de maledicência, de murmurações. Como crianças recém-nascidas, desenhem de coração, mas de verdade, o leite espiritual puro, não falsificado, para que por meio dele cresçam para a salvação. Se é que vocês provaram que o Senhor é bom, se é que vocês de fato se converteram. Deus fala claramente através de Pedro que nós devemos ser como crianças na presença dele quando orarmos, porque a criança ela só vai pedir: pai, eu quero comida, estou com fome, eu estou chorando com fome, e Deus vai saciar a tua fome. E é nessa simplicidade, nessa inocência. E aí quando você tiver esse posicionamento na presença de Deus, de pedir como uma criança, você vai abrir teu coração e vai começar a brotar amor, até para você se tornar pessoas hospitaleiras, como Pedro fala no capítulo 4, versículos 9 e 10. Sejam mutuamente hospitaleiros, sem reclamações, sem murmurações. Ajude um ao próximo, ajudem-se uns aos outros. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas multiformas. A multiforme graça de Deus, que a gente tanto ouve em igreja, é isso. Você, através dos talentos, apesar das provações, apesar das privações, apesar das muitas lutas, você vai ser preparado para ser fonte de bênção para muitos. Tiago, no capítulo 5, versos de 9 a 11, fala a mesma coisa. Irmãos, não vos queixeis uns contra os outros, para que não sejais condenados. Eis que o juiz está à porta. Meus irmãos, tomai por exemplo a aflição e paciência. Os profetas que falaram em nome do Senhor, quantos profetas sofreram? Então no céu estão na glória, mártires aguardando a ressurreição conosco nos céus. Eis que temos por bem-aventurados os que sofreram. Ouvistes qual foi a paciência de Jó? E vistes o fim que o Senhor lhe deu? Porque o Senhor é muito misericordioso e piedoso. Hoje eu meditava, juntamente com minha esposa, sobre essa paciência de Jó. O quanto ele fez sacrifícios, até para que seus filhos não fossem alcançados pela ira de Deus. Mas não adianta a salvação individual, irmãos. Cada qual prestará conta de si naquele dia. Portanto, você, papai e mamãe, busque Deus. Procure corrigir com a vara o teu filho, que a vara eu ensino. Mas cada um de nós prestará conta naquele dia. A tua responsabilidade vai até onde você pode orientá-los e instruí-los. Mas se eles querem murmurar, se eles querem aloprar, se eles querem ser tal qual é descrito aqui em Romanos 1, 28 e 32, nem eu nem você podemos fazer nada por eles. Cada qual escolhe pelo seu livre arbítrio, porque ainda Jesus não mora dentro deles. Quando Jesus fizer a morada, acabou o livre-arbítrio, porque não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Veja o que a epístola de Judas nos fala, no capítulo 1, versos 16 e 18. Essas pessoas vivem se queixando e são descontentes com a sua sorte. Seguem os seus próprios desejos impuros, são cheias de si e adulam os outros por interesse. É o tal do puxa-saco. Todavia, amados, lembrem-se do que foi predito pelos apóstolos de nosso Senhor Jesus Cristo. Eles dizem a vocês: nos últimos tempos haverá zombadores que seguirão os seus próprios desejos ímpios. Quantas coisas a gente já disse para muitos irmãos que se dizem ser cristãos, que já aceitaram Jesus, e cada qual seguindo o seu fluxo. Eu tenho minha intimidade com Deus, vou fazer do meu jeito. Mas infelizmente eles vão incorrer, tal qual está na primeira carta de Coríntios que eu li hoje no versículo 5 do capítulo 10. A maioria não tem jeito. A maioria não vai conseguir agradar a Deus com esse desejo de impiedade. Paulo, como que tentando abrir os olhos daquele povo que murmurava, tentando transformar a vida deles para que eles se tornassem adoradores, como nós estamos nos esforçando para que a tua vida com Cristo seja transformada, modificada. Eu leio então Filipenses 4, de 11 a 13. Não estou dizendo isso porque esteja necessitado, pois eu aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade e sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação, seja bem alimentado, seja com fome, seja tendo muito ou passando necessidade. Tudo eu posso naquele que me fortalece. Eu posso enfrentar todas as coisas em Cristo Jesus. Todas as batalhas às quais eu almejo vitória, não importa qual seja a causa, eu posso enfrentá-la, porque Deus é que me fortalece. Então quando você se queixar, Jeremias fala em Lamentações 3,39, de que se queixa, pois, o homem vivente? O que vocês estão se queixando? Queixe-se cada um dos seus pecados. Está murmurando? Murmura dos teus pecados, fala daquilo que está errado em ti, para que tu entre em conserto com Deus.
E eu encerro aqui com o próprio profeta Jeremias falando para você essa noite no capítulo 29, versículos de 11 a 13. Deus falando na boca do profeta Jeremias: porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito, diz o Senhor. Pensamentos de paz e não de mal. Eu não quero ver você se lascar. Eu quero te abençoar, diz o Senhor, para vos dar o fim que esperais. Aquilo que vocês têm pedido nas orações, nas súplicas de vocês. Mas tira a murmuração para que eu possa te abençoar e te responder. Então, me invocareis e ireis, ou seja, andareis, não ficareis estacionado, fareis a obra. Ide, pregai, faça alguma coisa pelo reino de Deus. E orais a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis e me achareis, quando vocês me buscarem com todo o vosso coração. Todo murmurador não se submeteu de fato à vontade de Deus, conforme a oração do Pai Nosso. Quando você se submete à vontade de Deus, você entende que aquilo que você chama por livre-arbítrio morreu no batismo. Aquilo que você chama eu acabou, porque não mais eu vivo, Cristo vive em mim. Quando você morre na carne e vive em espírito, você deixa de murmurar, passa a ser um adorador. E onde quer que você ande, o que quer que você faça, você vai estar sempre com essa verdade guardada no teu coração. Por isso que Deus está à procura de verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Esse adorar em espírito não requer uma geografia, não precisa necessariamente ser numa casa de oração, mas o tabernáculo de Deus, que é o teu coração, é ali que Ele vai te escutar. E em comunhão com os irmãos, como corpo, como igreja, não andando apenas como membro amputado, como alguns, na verdade a maioria anda. Deus responderá tudo aquilo segundo a tua vontade. Se você se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os teus pecados e sararei a tua terra. Essa é a palavra que Deus colocou no meu coração neste dia 13 de outubro de 2021. Tema: a murmuração e as suas consequências. Que a graça e a paz esteja com cada um de vocês, em nome de Senhor Jesus. Mateus 23, versículo 12. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. E a outra passagem se encontra em Filipenses 2 e o versículo 14. Fazei tudo sem murmurações e sem contenda. Por que eu estou falando essa palavra? Eu quero brevemente falar um testemunho meu que eu passei nesse ano de 2021, que ele não terminou ainda. Ele tem sido um ano bem conturbado, mas foi um divisor de água na minha vida. Eu comecei o ano sendo trocada do lugar onde eu trabalhava, da escola que eu trabalhava. Era uma escola que eu estava há 23 anos e eu fui retirada dali. E eu digo que fui retirada a fórceps, porque não foi de vontade, não me senti à vontade, não gostei, murmurei muito. E eu acho que a gente tem que contar isso, porque é para edificar a fé de todos, para dizer aquilo que eu fiz e o quanto que eu aprendi também com isso, porque eu não deveria ter ficado murmurando, né? Mas fui tirada e fui colocada em uma outra escola. Eu venho num processo de tentar a minha aposentadoria já faz alguns anos, e aí deu alguns problemas inerentes àquilo que eu tinha vontade, à prefeitura onde eu trabalho, eram alguns papéis do INSS que acabou atrapalhando. Enfim, eu saí de um lugar onde eu fui humilhada e eu fui trabalhar num lugar onde eu fui exaltada, agora na minha saída. Eu fiquei pouco tempo nessa escola, mas em tão pouco tempo eu fui muito benquista, eu fui recebida com amor, com carinho. O meu trabalho foi muito bem respeitado. A gente ficou muito contente com o teu trabalho, muito contente com os teus talentos. Então, aquilo tudo que a gente tem, né, os nossos talentos, que a gente não enterre os nossos talentos, a gente mostre. Eu aprendi muito em tão pouco tempo nesse lugar onde eu fui muito exaltada. Isso não é para me ensoberbecer, para me vangloriar, dizer que eu sou melhor que isso, melhor. Não é isso. Mas para dizer que a gente
tem que levar a sério aquilo que está na palavra de Deus, aquilo que está na oração do Pai Nosso, que não seja feita a nossa vontade, né, mas que seja feita a vontade do Pai. No momento em que eu saí daquela escola, eu não entendi, mas era um propósito de Deus, porque lá eu não seria exaltada, eu iria me aposentar, ia virar as costas e ir embora. As pessoas que lá estavam nessa escola, todas se uniram, se reuniram para fazer uma homenagem para mim. Então não é o lugar, assim como não é a igreja, nós somos a igreja, então a escola é só um prédio. As pessoas, o coração que pulsa lá dentro, são as pessoas que conviveram comigo durante todos esses anos. Eu aprendi muito com isso e é isso que a gente quer que as pessoas aprendam. Nós estamos aqui, quarta sim, quarta não, fazendo essas reuniões, a gente trabalha o vídeo, coloca nas redes sociais, a gente pede para que compartilhe, para que assistam os vídeos, para que as pessoas aprendam conosco. Nós não somos os donos da verdade, mas aquilo que a gente sabe, a gente quer compartilhar. E a gente quer que as pessoas compartilhem mais adiante, para que todo mundo vá e dê fruto. Ide e fazei discípulos, ide e levar o evangelho a todos. É isso que a gente está aqui para fazer. Então, eu queria compartilhar esse momento que eu estou passando, que eu ainda estou meio que em êxtase, sem saber o que eu vou fazer com tanto tempo assim, porque a pessoa que fez 32 anos, todos os dias a mesma coisa, eu tenho tempo agora para mim e um tempo muito maior que eu vou ter agora para o Senhor, para trabalhar. O ministério precisa de trabalhadores e estamos aqui para trabalhar. Então, se precisar, agora, além do pastor Jairo, tem também aqui a pastora Denise pronta para ajudar. Aquilo que necessitar, nós estamos aqui para fazer o bem a todos que quiserem, a todos que precisarem. Amém? Deus, lembra um dia em que eu te encontrei, pude então ouvir a sua voz, revelando um tempo novo para mim, Deus, tua luz me iluminou e eu enxerguei. Entendi, foi tua presença que me trouxe a ti. Deus, foi o teu amor que me salvou, por isso agora eu quero te pedir. Salva minha família, guarde em tuas mãos. Deus, te revela a eles, muda os corações. Transformai coração de pedra em adorador. Só tu tens poder pra transformar, fiel nas promessas que me fez. Em ti eu vou descansar, esperar acontecer, teu mover. Eu hoje só quero te adorar, viver cada dia de uma vez, e sempre te agradecer. Não só pelo que me fez, mas pelo que você é. Meu Deus, pelo Deus que você é. Meu Deus, Deus, foi o teu amor que me salvou, por isso agora eu quero te pedir. Salva minha família, guarde-a em tuas mãos. Deus, te revela a eles, muda os corações. Transformai coração de pedra em adorador. Só tu tens poder pra transformar, fiel nas promessas que me fez. Em ti eu vou descansar,
viver cada dia de uma vez e sempre te agradecer, não só pelo que me fez, mas pelo que você é. Meu Deus, pelo Deus que você é. Meu Deus, pelo Deus que você é. Obrigado pelo carinho, pela atenção, pela participação de todos aqui na Rema do Cordão, pessoal. Até a próxima, com a graça de Deus. Obrigada pela presença